Fala, galera da Educa, tia Marília na área para a gente finalizar essa matéria sobre diabetes e exercício físico, graças a Deus, né? E notícia boa, que é a última aula gravada que vocês vão ver minha, que amanhã eu vou deixar um exercício para vocês fazerem para a gente finalizar essa parte, e semana que vem eu tô de volta, graças a Deus, né? Então a gente vai iniciar uma matéria nova a partir de semana que vem. Hoje a gente vai finalizar falando sobre as recomendações oficiais de exercícios, tanto aeróbio quanto resistido, tá? Para pessoas com diabetes. Então, todas as pessoas que procurarem vocês lá na academia e você fizer uma avaliação física e constar nessa avaliação que ela tem diabetes, é importante que você saiba como lidar com esse tipo de pessoa, né? Porque pode ser que ela tenha alguns problemas durante a sessão de treino, você tem que saber a forma exata de como agir se por um acaso acontecer alguma coisa assim, né? Então, sem mais delongas, a aula não vai ser longa, assim como a anterior, e a gente vai começar falando sobre as recomendações oficiais de exercícios aeróbios, tá? Então, o aeróbio, qual tipo de aeróbio é indicado nessa situação, né? Então, todo tipo de exercício aeróbio, desde que a pessoa consiga fazer. Né? Então, você não vai colocar uma pessoa que não sabe nadar, só porque nadar é aeróbio é bom. Claro que não, né, gente? Então, a gente tem que usar a consciência e o bom senso nessas horas, né? Deixa eu só colocar um laser aqui para eu apontar aqui, porque senão eu fico perdida. Aí, ó, ficou bom agora. Então, o tipo de exercício, desde que a pessoa consiga fazer qualquer tipo de aeróbio, é o tipo de aeróbio bom para aquela pessoa, tá? Desde que seja prolongado, né? Então, 20, 30 minutos que ela consiga fazer, rítmico e seja uma atividade para grandes grupos musculares. Né? Então, a maior parte dos aeróbios são para grandes grupos musculares. Claro que uns mais que os outros, né? Por exemplo, andar na esteira é uma atividade para grandes grupos musculares, porque utiliza o corpo todo, correr também, dentre outras coisas, tá? A intensidade, ela pode ser de duas formas, desde que o seu aluno suporte, né, gente? Então, não tem regra isso aqui, é uma recomendação, né? Então, isso aqui é uma recomendação escrita para que você siga de acordo com o cliente que você tem, com o aluno que te procura. Né? Então, ela pode ser de moderada a vigorosa, dependendo do que seu aluno aguenta na sua aula, dependendo do nível de treinamento do seu aluno. Né? Então, moderada gira em torno aí de 50 é bem pouco ainda, mas de 60% a 75% do VO2 máximo, e de vigorosa acima disso. Né? A duração, no mínimo 150 minutos por semana, de moderado, e se for vigoroso, ele pode treinar um pouco menos, até porque a atividade vigorosa a gente aguenta menos tempo nela, né? Porém, ela é muito benéfica também, apesar de serem menos minutos, ela é bastante benéfica, né? Então, no mínimo 150 minutos por semana moderado e 90 minutos por semana se for vigoroso, a escolha aí dos seus exercícios, da intensidade de exercício. A frequência de 3 a 7 dias. Isso aqui, gente, é quanto mais dias a pessoa puder fazer, melhor. Mas tem uma observação que vocês têm que ficar atentos e fazer essa recomendação para o seu aluno. Não fique mais de 2 dias consecutivos sem treinar. Ou seja, treine dia sim, dia não, se você não pode todos os dias. Por quê? Porque os efeitos imediatos de uma sessão de treinamento não duram mais que 48 horas. Tá? Então, se ele treinar na segunda, por exemplo, e treinar novamente só na quinta, não é o suficiente para ele ter uma melhora significativa para os casos de diabetes, por conta das melhoras metabólicas mesmo que fisiologicamente o exercício causa no organismo. Né? Então, não ficar mais de 2 dias sem treinar, de preferência dia sim, dia não. Tá? E quanto à progressão, quanto mais perto do vigoroso seu aluno puder treinar, melhor, mas é se ele puder, tá? Então, se não houver contraindicação, dá ênfase ao vigoroso. Quanto ao resistido, a gente colocou aqui também, ó, quantidade de exercícios, frequência, intensidade, quantidade de séries e repetições e qual ordem a gente deve utilizar. Né? Então, começando pela quantidade de exercícios, de 8 a 10 exercícios, para a maioria dos grupos musculares, então o corpo inteiro, né, gente? O mais variado que você puder fazer o treino, melhor para esse tipo de pessoa. Lembrando que ele não busca estética, ele busca saúde, assim como 90% das pessoas que vão para academia, tá? Não só quem tem diabetes, quem tem hipertensão,
quem vai no médico e o médico fala para ele que se ele não for treinar ele vai morrer em pouco tempo, né? Porque tem gente que só vai na base da pressão. Então é esse tipo de gente que vai aparecer para você na academia. E os diabéticos também. Então, quanto mais o corpo inteiro eu treinar, quanto mais variado for o meu treino, melhor para esse tipo de pessoa, tá? Em qual frequência? De 2 a 3 vezes por semana. Aqui, se a gente for observar, de 2 a 3 vezes por semana o resistido, e de 2 a 3 vezes por semana, e de 2 a 7 vezes por semana, o aeróbio, seria interessante se a pessoa pudesse fazer os dois, né? Então, considerando os 5 dias da semana aí, se a pessoa puder fazer, por exemplo, 2 resistidos, 2 vezes musculação e o restante da semana aeróbio, vai ser excelente, né? Nem todo mundo consegue, mas pelo menos os 5 dias úteis da semana, se ela conseguir, vai ser ótimo, tá? A intensidade, gente, intensidade é uma coisa muito delicada de falar aqui, porque varia muito de pessoa para pessoa, varia do nível de treinamento da pessoa, varia na situação que ela chegou para você naquele dia, pode ser que a variação de glicose dela naquele dia esteja muito alta, então depende de muitas coisas. Então eu coloquei uma sugestão, assim como todos os outros dados aqui, tá? De 40% a 60% de um RM e que você consiga aumentar a carga entre 2 a cada 3 semanas, em 5% mais ou menos, até de 70% a 80% de um RM. Se a gente for olhar essas porcentagens aqui, ó, é exatamente o que eu repeti para vocês aqui agora mesmo e que eu estou repetindo desde o começo dessa disciplina, né? Que as pessoas que treinam para buscar uma melhor qualidade de vida, você não vai ver ela treinando ali todos os dias próximo de 100%. Por quê? Porque não tem necessidade disso, né? É lógico que uma vez ou outra, uma variação de treino ou outra durante o mês aí, ou um mês que se você quer fazer seu aluno experimentar outra coisa para ele poder melhorar outras coisas depois desse treino, não tem problema nenhum você fazer esse tipo de treino. Só estou falando que a maior parte das pessoas vai treinar nessa faixa aqui de intensidade, tá? Então, por isso que a gente recomenda essa faixa de intensidade. Até porque essa faixa de intensidade está de baixo para intermediário, né? Então, não é uma intensidade muito alta aqui de se trabalhar. Quantidade de séries, de 1 a 3, de preferência 3, tá, gente? Tem muitos estudos que falam que estudaram 2 grupos diferentes treinando uma série, 2 e 3 séries. E a gente sabe que o que treina de 3 séries para cima tem resultados melhores, tá? Então, de preferência 3 séries ou mais, né? Depende do seu aluno e do seu treino, da forma como você vai variar o treino do seu aluno. Repetições de 6 a 12, né? Então, depende também da variação que você vai utilizar com o seu aluno, com atenção para o intervalo entre as séries, tá? Principalmente, a gente viu lá na nossa primeira matéria sobre hipertensão, principalmente se as pessoas tiverem hipertensão associada ao diabetes, que não é difícil de encontrar, tá? Se ela tiver hipertensão associada a diabetes e for uma pessoa que fica a maior parte do dia em comportamento sedentário, que não é uma pessoa treinada, né, que ela está começando agora, muita atenção no tempo de descanso, tá, gente? Principalmente para pessoas que têm hipertensão associada ao diabetes. Então, a gente tem que ter atenção nisso aí, vocês sabem por quê, né, mas eu vou repetir aqui, porque quando a gente treina uma pessoa com hipertensão, quanto mais estímulo a gente dá para essa pessoa, quanto mais a gente estimula, quanto mais repetições ela faz no mesmo exercício, a gente fez o teste lá do leg press e comprovou isso, né? Quanto mais repetições, quanto mais intenso a pessoa treina, mais a pressão aumenta naquele momento. E se o treino for em circuito, também, né? Então, depende muito do tempo de descanso que a gente trabalha para a gente fazer com que isso seja benéfico e não maléfico naquele momento para a pessoa. Então, muita atenção nisso aí, tá? E a ordem sempre dos maiores para os menores, tá, gente? Importantíssimo observar. Sempre que a gente tem um intervalo, por exemplo, você fala para o seu aluno treinar e fazer 12 repetições. Lá na 8ª, ele está roubando para chegar e fazer mais 4, porque ele não está aguentando mais, tá? Não tem problema nenhum ele parar na 8ª, tá? Preserve fisicamente seu aluno, preserve a técnica e a biomecânica do movimento, tá? Então, quando ele começar a fazer errado ou quando ele começar a parar de fazer porque ele não aguenta mais, deixe ele parar, não insista com ele, tá? Lembrando que a gente está estimulando a pessoa para ela ter uma melhor qualidade de vida e saúde, não para ela poder machucar e se lesionar
no exercício que não tem necessidade de sair de 8 para 12, sendo que ela não está conseguindo fazer. Tá? Então, muita atenção nisso. Parar na falha concêntrica, que é, por exemplo, eu estou fazendo uma rosca direta no bíceps e eu não consigo mais subir a barra. Isso é falha concêntrica no músculo. Tá? É uma falha de contração muscular na fase concêntrica. Ou se ela tiver com um problema biomecânico e técnico na execução do movimento. Isso aqui nossa, não aparece na academia, não. Cai na nossa cabeça. Se eu olhar para o lado assim, você vê um monte de gente treinando errado. Né? Dependendo da academia, mais gente ainda. Então, muita atenção nisso aqui, tá? Com o seu aluno. Recomendações nutricionais. Marília, a gente nem é nutricionista. Para que a gente tem que saber disso? Para a gente saber, pelo menos, informar o nosso aluno o que ele está fazendo, né? Quantas vezes um aluno já chegou para você e falou assim, o que eu como antes do treino? Não é porque você não é nutricionista que você não vai dar uma dica para ele do que ele pode comer, né? Claro que você não vai falar para ele, come 90 gramas de pão, come 90 gramas de proteína. Isso não é função sua, mas você pode dar uma ideia do que ele pode comer e recomendar que ele procure um nutricionista, tá? Por isso que isso aqui tá nessa parte aqui da gente que é professor de educação física. Não é que você vai fazer uma dieta para a pessoa, mas a gente tem que saber o que ela pode, o que é bom e o que não é para ela, para a gente pelo menos recomendar que ela visite um nutricionista, né? E que ela pare de fazer o que é errado naquele momento, pelo menos. Então, ingestão de gordura saturada, menor que 7 a 10% do total de calorias por dia, então pouca gordura que a pessoa pode comer. Quem vai calcular isso? Nutricionista, tá? Ingerir 5 porções de frutas e pelo menos 20 gramas de cereais diariamente. Quem que vai calcular isso? Nutricionista, tá? Incentivar o consumo de sucos de frutas naturais, porque a gente sabe que aqueles de caixinha de natural não tem nada, né? Na verdade, teve um que eu vi, não sei se foi nem meme, porque eu passei rápido assim, falando que parece que tiraram o nome de suco, pediram para a marca tirar o nome de suco da caixinha, de suco de fruta, porque não era um suco de fruta, era 1% de fruta. O resto era tudo água e outras coisas. Né? Então, quanto mais você consumir suco de frutas naturais, melhor para a pessoa. Não quer dizer que ela tem que consumir o dia inteiro suco de fruta, né, gente? Porque suco de fruta também tem muito açúcar. Então, a gente tem que consumir moderadamente. E a gente não está falando de quantidade também, né? Consumo de álcool, de preferência, não consumir, tá? E se por um acaso a pessoa consumir demais e diminuindo aos poucos, né? Porque isso não faz bem para ninguém, nem para quem não tem doença nenhuma, né? Observar o consumo de colesterol, de todos os tipos de colesterol, quem vai orientar isso é um nutricionista também. Não ingerir gorduras trans, isso aqui serve para todo mundo, né, gente, para a saúde de todo mundo. Manter a ingestão de proteína de 10 a 15% no dia. Evitar petiscos ou substituição de refeições entre as refeições, ou substituir refeições por petiscos, também não é o recomendado, tá? Então, ó, você sabe isso aqui como profissional, você precisa recomendar ao seu aluno de visitar um nutricionista, principalmente se ele tiver diabetes, porque sem condições de uma pessoa com diabetes, e dificilmente uma pessoa com diabetes não é obesa, ficar sem um nutricionista. Impossível, praticamente. Tá? Então, recomende que ele visite um nutricionista, porque tem coisas aqui que só eles podem fazer e recomendar. Cuidados com a pessoa diabética no treino. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Com relação à hipoglicemia, que é a baixa de carboidratos lá no nosso sangue, que faz a gente ficar com a vista escura, né? Dentre outras coisas. Todo mundo já sentiu isso aí algum dia. Então, se a pessoa chegar para treinar e a glicose dela tiver, quando você medir a glicose dela, ela medir em casa, e a glicose tiver 100 miligramas por decilitro, isso aqui, gente, principalmente pessoas diabéticos tipo 1. Eu avisei para vocês lá que eles medem diariamente a glicose para saber como é que eles têm que aplicar a insulina, que horário que é melhor, o que eles têm que comer, que tipo de carboidrato que eles têm que comer, etc. Já falei para vocês que isso aí eles sabem muito mais do que a gente que é professor, porque é uma coisa muito individual e a pessoa se acostuma daquela forma. Não tem como você recomendar uma coisa para uma pessoa que convive com ela mesma há vários anos com a mesma doença e que sabe o que ela tem que fazer, né? Então, você vai recomendar para ela de medir antes dela chegar. Se a glicose tiver menos que 100 miligramas por decilitro, ela precisa comer carboidrato antes do exercício, que tanto de 15 a 30 gramas, tá?
Se a glicose tiver maior que 100 miligramas por decilitro, ela pode iniciar o exercício. Tá? Alguns sintomas que podem indicar que a pessoa está com hipoglicemia. Ela vai ter vistas escuras, sentir tonteira, né? Então, pode ser que ela fale assim, nossa, acho que a minha pressão baixou. A pessoa tudo acha que é a pressão, mas pode ser que seja hipoglicemia, né? O que eu devo fazer se a pessoa sair de si lá no treino e começar a escurecer as vistas, querer dar uma apagada, né? Parar imediatamente o treino, reavaliar a glicose se for possível. Seria muito bom se fosse possível reavaliar a glicose, tá? Porque pode ser que seja pressão, mas pode ser que seja hipoglicemia, a gente precisa de ter certeza, né? Se for constatado, né? Ou se a pessoa tiver certeza e já tiver tido outros episódios do mesmo jeito, dessa mesma forma, ela precisa ingerir carboidrato de rápida absorção, caso não seja possível medir a glicemia. Tá? Então, se você não consegue medir a glicemia, coloca 30 gramas de carboidrato para ela comer, ingerir, né? Marília, que tipo de carboidrato? Gente, o mais fácil. A pessoa está passando mal, babando. Eu já vi uma pessoa com hipoglicemia na piscina, por exemplo. A gente deu uma bala para ela chupar, porque bala é bem doce, né? Ela não conseguiu mastigar a bala, uma bala macia. Né? Então, seria melhor se fosse uma coca, por exemplo, que é puro açúcar, né? E isso não dura muito tempo, viu, gente? Que é um açúcar de absorção muito rápida, então ela melhora na hora, ela precisa ir embora e comer depois, então ela tem que ser dispensada da prática de atividade, tá? Então, ingere carboidrato só para ela não apagar ali naquele momento e dispensa a pessoa, tá bom? Por segurança dela. Depois do exercício, correu tudo bem lá durante o exercício, né? Depois do exercício, você mede a glicose, ou a pessoa mede. Né? Se tiver menor que 60, antes de ir embora, você pede para a pessoa consumir carboidrato. Principalmente se ela for a pé ou dirigindo, porque pode ser que aconteça o pior com ela no caminho. Tá? Resumindo, o que a gente tem que fazer? Monitorar o nosso aluno da chegada até a ida dele, da academia. Tá? Então, converse com ele, né? Se acostume com o jeito do seu aluno. Peça para ele falar com você como que ele está se sentindo depois de cada exercício, né? Você tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de saber o que é melhor para o seu aluno, mesmo nesses momentos aqui de desespero, tá? Então, desesperar não é o momento de desesperar, porque ele está vendo em você uma pessoa para poder ajudar ele a melhorar, né? Então, se você desespera na pior hora aqui para ele na academia, provavelmente na outra aula ele nem vai, né? Então, ele confia em você. Tá? Então, mostre esse tipo de confiança para ele, mostre que ele pode confiar em você. Tá? Para finalizar, o último slide, resumindo tudo que a gente falou aqui sobre as recomendações e sobre o tratamento de diabetes. Exercícios resistidos são muito benéficos para quem tem diabetes tipo 2, tá? Por quê? Porque eles melhoram a captação de glicose pelo músculo em função do aumento da massa magra, claro, né? E da síntese de glicogênio. Exercícios combinados, né? O aeróbio com resistido ou o aeróbio combinado com dieta sempre apresentam melhor efeito no controle de glicemia, tá? Então, fazer só musculação e fazer só aeróbio não são melhores do que você combinar os dois, tá? Então, se você puder combinar aeróbio, resistido e uma boa dieta, não tem como dar errado, tá? Treinamento HIIT, apesar da maioria achar que é agressivo e tal, ele é benéfico para pessoas com diabetes tipo 2, desde que não tenha restrições para isso, tá? E por último, não menos importante, né? A prescrição de exercícios físicos deve ser realizada por profissional de educação física habilitado e segundo as recomendações. Sabe por quê? Até você que está aqui estudando, muitas vezes esquece das recomendações. Imagina quem nunca viu isso aqui, né? O que não vai aprontar com esse povo na academia. Certo? Galera, eu vou ficar por aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui online, né? Claro que eu não ia deixar vocês na mão aqui sem aula, óbvio que não. Semana que vem tô de volta presencialmente. Amanhã na nossa aula eu vou deixar para vocês resolverem um exercício, tá? Eu vou escrever direitinho lá para vocês, não vou me delongar aqui mais. E até semana que vem, se Deus quiser, beleza? Um beijo e até mais.